Fala pessoal, tudo bem? Jonas Silva, seu personal bee, e vamos para mais um manejo básico. Vou transferir uma mandaguari amarela, Scaptotrigona xantótrica, para uma caixa modular. É um módulo que está um pouco fora do meu padrão, mas o procedimento é o mesmo. Removemos essa parte do pito aí, que é a entrada original delas, colocamos no gargalo dessa caixa que já foi utilizada. Então ali dentro já tem um tubo de acesso que elas construíram. Isso ajuda muito as abelhas que vão começar agora nessa nova caixa a conseguir se localizar, montar linhas de defesa contra furídeo, contra abelhas invasoras. Então todo esse procedimento ajuda muito no desenvolvimento da colônia, tá bom? A mandaguari amarela, a Scaptotrigona em geral, mas a mandaguari amarela tem um cheiro muito forte que atrai os furídeos. Não é um problema após uma transferência de Scaptotrigona você ver um ou outro furídeo. O que vocês não podem deixar é bagunça de pólen, mel estourado, isso em qualquer abelha, né? Só que as mandaguaris amarelas, elas têm um cheiro que atrai muito mais furídeo. Então é normal que depois de uma transferência, uma ou outra mosquinha pode acontecer de aparecer lá dentro. Mas, se acontecer, não se desespere. Deixa que ela dá conta disso daí. A não ser que seja uma infestação, que é diferente. Quando você vê que tem muita larva de mosquito, tem muito mosquito, mais de 20, aí você tem que se preocupar. Aí tem que entrar com uma intervenção. Às vezes, quando você faz isso, é coisa simples. Você colocando um módulo cheio de crias, cheio de recursos de uma outra abelha já estabilizada, ela dá conta de limpar e organizar tudo. Eu tenho feito esse manejo para vários motivos. Para fortalecer abelhas fracas, para dar um up nas transferências, divisões que às vezes está meio capengando, às vezes amigos trazem para cá divisões que foram feitas por disco, que eu não aconselho. Eu vou lá e coloco um módulo da minha e resolve o problema. Como vocês podem ver ali do lado, tem um pote preto. Em cima dele tem uma peneira. É uma das dicas que eu dou sempre pro pessoal. Vai transferir, vai mexer com um manejo que vai estourar potes de mel. Retire todos esses alimentos que estão avariados. Coloque em cima de uma peneira, porque ali o mel que tiver, o líquido que tiver vai escorrer e as abelhas conseguem andar por cima da peneira, de preferência uma peneira que feche o pote que você vai colocar como recipiente para armazenar o mel. E ali você consegue deixar as abelhas meladas de mel, né? Vai melar normal, mas que não se afoguem, porque se você coloca todos esses alimentos dentro do pote, uma pequena poça de mel que vai formar pode matar as abelhas afogados. Essa dica de colocar o pote e a peneira em cima, eu uso para todas as espécies, seja jataí, mandaçaia, Scaptotrigona, funciona muito bem. Sem falar que até mesmo quando cai alguma coisa de pólen, não mistura com mel. Então quando você devolver, é muito mais seguro de você devolver um mel que tem mais mel do que pólen, não atraindo furídeos. Por mais que ele não seja um problema, a gente não pode excitar uma invasão de furídeos, né? Porque querendo ou não, ele só está esperando uma brecha, uma oportunidade. Se você oferece, as chances de uma pessoa que é menos experiente perder uma abelha por furídeo é muito maior. Nessa primeira etapa aqui já removemos o plástico preto, removemos aquela capa que tinha preta ali que era para manter a térmica, e agora a gente vai tirar esse tampão de cima. Dali em diante a gente vai ter uma noção do que a gente vai começar a fazer com essa colmeia. É um dos conselhos que eu sigo do Vilmar, de sempre começar pela parte de cima, que você já libera as abelhas para elas não ficar tão estressadas. Reparem que após eu remover o tampão de cima, eu dei uma batida com aquele tampão na caixa, para que as abelhas jovens pudessem cair dali, e ali coloquei para o canto. Isso é legal porque você vai separando os materiais que já estão limpos, sem abelhas grudadas, abelhas jovens, que o que mais me preocupa não são as abelhas que voam. As abelhas que voam com pito original, 100% de vezes, elas vão acertar onde que está a caixa, porque elas vão pelo pito de entrada. Agora as abelhas jovens, aquelas que nunca saíram, elas já ficam um pouco perdidas. Então é mais interessante a gente se preocupar mais com as abelhas jovens do que com as abelhas maduras. Fiz o mesmo processo, coloquei ali embaixo. Agora a gente vai ter uma visão geral de como tá aí, olha lá, bastante pólen na parte de cima. Vocês podem ver que essa lateral aí é praticamente só invólucro. Nesses modelos de iscas de 5 litros que é meio quadradinha, não 100% quadrada, é retangular, você comprime o ninho no meio e na grande maioria das vezes elas colocam metade da garrafa é ninho e outra metade do outro lado é pólen e mel. Então fica muito mais fácil de fazer o manejo. Sendo que vai ter uma pequena concentração maior na parte de cima, que é no término disso de cria, onde que fica um pouco mais de espaço, e lá embaixo no começo, perto da entrada, atrás da entrada vai ficar um pouco de alimento, mas o que mais importante pra gente, a gente conseguir ter acesso ao centro, ao coração do ninho, invólucro. Se a gente consegue acessar esse panetone, fica muito mais fácil de fazer a transferência de uma maneira menos ofensiva. Então aqui a gente vai ter muito cuidado para poder tirar o máximo de material de plástico aqui pra gente ter visão geral de onde está os potes de alimento. Vamos desgrudar esses potes de alimento, colocar ali em cima ali, ó, da peneira,
fica muito mais fácil para a gente poder ter uma visão geral do que vai ter do ninho. E depois que a gente consegue tirar todo esse excesso de alimento, é muito mais fácil a gente pegar todo aquele panetone, todo aquele ninho ali, com invólucro e tudo, e jogar, ó. Joguei um pouquinho das abelhas, estavam ali meio meladas de mel ainda. E aí agora fica mais fácil, lá, vamos lá. Vamos destacar esses potes aqui. Se a gente faz esse processo aqui, fica muito mais fácil depois de colocar até essas abelhas que estão grudadas ali na caixa. Porque em cima da peneira elas vão ficar meladas, a gente vem com o sugador e tira essas abelhas com mais facilidade. Aqui a gente já consegue ter um pouco de acesso onde está o disco de cria. Estourar alguns potes de mel e pólen, normal, qualquer transferência pode acontecer. Só que olha só o acesso que a gente tem ao ninho. É uma visão privilegiada de onde o que tá. Se a gente consegue enxergar onde está o alimento, separa o alimento. Se a gente consegue enxergar onde está as crias, que é o mais importante pra gente, a gente separa. Reparem que esse módulo é um pouco maior do que eu tô acostumado. Esse módulo deve estar beirando aí seus 10 centímetros. Agora a gente vem aqui, ó, tenta destacar. Por quê? Porque o mais importante agora é o coração da colmeia, é o ninho. Se a gente conseguir colocar todo esse ninho em um módulo só, perfeito, é o melhor. Por quê? Não vai sobrar espaço vazio para o fruto ficar passeando. O que eu mais falo com o pessoal, não se importe com a abelha vai ficar apertada. A abelha no momento desse, o que ela mais quer é não ter espaço vago. Não tendo espaço vago, elas conseguem dominar todo o espaço que existe e ali o furídeo não tem espaço para poder botar os ovos, para os ovos se desenvolver. Então essa é a parte mais importante. Aí, ó, simples assim. Fechou? Acabou o problema, simples assim. Depois eu vou sugar essas abelhas e colocar tudo lá dentro, né? Muito mais fácil. Agora vamos ver como vai ficar esse parte do alimento. Bom, pessoal, parte dos recursos que a gente não colocou aqui, a maior parte está aqui. Eu vou colocar num módulo novo, colocar nessa abelha, que é uma das nossas matrizes que fica para produção de mel, para poder limpar tudo isso daqui e organizar. Daqui 1 ou 2 dias, a gente pode pegar todo esse material que vai estar nesse módulo e passar para essa caixa de novo. Ah, detalhe, vocês veem que a caixa ali que vai doar essa mão de obra aí tá do lado ali da caixa que foi transferida. Isso não tem problema, tá? As minhas abelhas aqui, elas vivem em comunidade. Então é muito comum que uma abelha saia de uma caixa e entre na outra. Isso ajuda muito a aceitação. Mas, se vocês repararem, eu tô de blusa. Não é só para evitar algumas mordiscadas. Eu fazendo esse trabalho bem de manhã cedinho ou de noite, eu evito aquele excesso de defensividade que mandaguaria amarela tem naturalmente. Ali eu consigo acomodar com tranquilidade, vendo o que eu tô fazendo, sem ter uma máscara ou uma roupa especial para mexer com abelhas defensivas. E ali eu tenho uma facilidade maior para lidar com essas abelhas mais defensivas, que sai para fora, enrola no cabelo, fica entre o plástico na hora de fechar a caixa. Então assim fica muito mais simples. Olha que eu vou tentar aproveitar o máximo de recurso que tiver de cera mole, própolis bem resinoso, aquela parte de potes de alimento melado. Eu vou colocar ali porque essas abelhas, como estão a potência, elas vão simplesmente pegar, higienizar tudo, reorganizar esses potinhos e na hora de devolver tudo isso daí, o que vai vir? Além de potes bem organizados, já vai vir com uma boa mão de obra que vai estar nesse módulo aí. Vai vir muitas nutrizes, campeiras, soldados, que elas vão meio que ficar intercalando numa caixa e em outra. Isso não tem problema, tá? Não atrapalha em nada, até ajuda o desempenho dessa abelha que foi recém-transferida. Então isso é muito benéfico. Por isso que é muito legal também ter as caixas padronizadas. Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá pra gente dar uma olhada nessa abelhinha aqui, ó. Essa transferência foi a última transferência que eu fiz. E tava com os recursos que tava meio bagunçado. O que eu fiz pra não colocar pra ela do jeito que tava? Dei pra essa matrizona aqui, ó. Vem aqui pra vocês verem. Pra vocês poderem limpar e organizar tudo. Olha lá, ó. Vou abrir aqui só um pouquinho, ó. Olha lá, ó. Tá lotado de abelha. Limparam bastante, já organizaram. Começaram a arrumar uns potinhos de mel aqui. Vou fechar porque essas campeiras muito me interessam. Olha lá, ó. Já vem aqui, ó. Tira o plástico dessa. E agora a gente vem aqui, ó. Destaca isso daqui. A gente vai lá e coloca aqui em cima, ó. Pronto, do jeito que tá aqui, ó. Sem medo de ser feliz. Olha lá, ó. Aqui em cima, aqui, ó. A gente pode olhar aqui em cima, aqui, ó. As abelhas já começaram a mexer aqui, fechar as estruturas. Colocaram mais potes de mel, tinha menos. E elas vão continuar a vida delas, trabalhando normalmente. Lembrando que essa abelha aqui eu nunca alimentei. É uma das experiências que a gente tem aqui.